Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs, a todos os integrantes deste grupo. Eu vos saúdo com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós, nessa noite, queremos meditar sobre uma parábola, a parábola de Jesus, a parábola do bom samaritano. A igreja sabe, os irmãos sabem que nós iniciamos na última segunda-feira uma jornada de leitura da Bíblia, na verdade as parábolas. Nós estamos ouvindo a cada segunda-feira uma parábola de Jesus. É um projeto do pastor Luiz Walter, ele me convidou para ser um coordenador dos grupos que eu criar. Nós criamos já 2 grupos, um tem 38 participantes, o outro tem 27. Tem sido uma bênção, tem irmãos da igreja, amigos de outros lugares, outros estados. E essa semana todinha nós trabalhamos sobre a parábola do bom samaritano. Meus irmãos, que bênção aprender mais e mais da palavra de Deus. Tem sido uma experiência marcante. Muitos testemunhos de irmãos, de amigos, compartilhando, perguntando, tirando dúvidas. Tem sido maravilhoso. Se você desejar, pode solicitar que nós incluímos você também neste grupo para você participar ouvindo as parábolas de Jesus. São vídeos muito curtos, mas durante toda a semana a gente estuda e se aprofunda no ensino que Jesus quis trazer com as suas parábolas. Como a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio, é normal, né? E meu coração se encheu dessa parábola dessa semana, eu fiquei muito edificado, aprendi mais e quero compartilhar com os irmãos essa noite esta parábola do bom samaritano. E eu convido você para abrir a Bíblia, a palavra de Deus, no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versos de 25 em diante. Diz assim a palavra do Senhor, eu leio na Nova Tradução da linguagem de hoje. O texto nos diz assim: um mestre da lei se levantou e, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: o que é que as Escrituras Sagradas dizem a respeito disso? E como é que você entende o que elas dizem? O homem respondeu: ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a tua alma, com todas as forças e com toda a mente, e ame o seu próximo como você ama a você mesmo. A sua resposta está certa, disse Jesus. Faça isso e viverá. Porém, o mestre da lei, querendo se desculpar, perguntou: mas quem é o meu próximo? Jesus respondeu assim: um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram, tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. Também um levita passou por ali, olhou e também foi embora por outro lado da estrada. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então chegou perto dele, limpou seus ferimentos com azeite e vinho, e em seguida os enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou-o no seu próprio animal e o levou para uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: tome conta dele. Quando eu passar por aqui, na volta, pagarei o que você gastar a mais com ele. Então Jesus perguntou ao mestre da lei: na sua opinião, qual desses 3 foi o próximo do homem assaltado? Aquele que o socorreu, respondeu o mestre da lei. E Jesus disse: pois vá e faça a mesma coisa. Meus irmãos, que texto tremendo, que parábola que traz tanto ensinamento para mim e para você nessa noite. Eu já disse durante a semana nos grupos, né, que quando pensamos no próximo, geralmente nós pulamos as pessoas mais próximas de nós, como o pai, a mãe, o filho, etc. E ficamos a procurar alguém que a gente não conhece e que precisa de alguma ajuda, de alguma ordem. Infelizmente será muito difícil enxergar o próximo distante, se não enxergarmos o próximo mais próximo de nós, aquele que está em nossa vista, que são os nossos próximos. Quem são os nossos próximos? Quem é a pessoa mais próxima de você? Não é razoável que passemos por cima do mais próximo, na tentativa de enxergar o próximo mais distante. Nosso cônjuge,
nosso filho, nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, nosso avô, a avó, o tio, a tia, o genro, a nora, o neto, o sobrinho, o sogro, a sogra, o cunhado, a cunhada. Nesse tempo de pandemia, meus irmãos, o que mais enxergamos na mídia, na TV, nos jornais, até na vizinhança e em todos os lugares, e por que não dizer no mundo inteiro, o nosso próximo, não é? Que está pedindo a alguém socorro. Às vezes é falta de saúde, às vezes é falta de alimento mesmo, às vezes é falta de companhia, a solidão tomou conta, às vezes é alguém que o carregue literalmente, às vezes é alguém que precisa da nossa paciência, da nossa compreensão, precisa da nossa atenção, da nossa palavra, da nossa presença, do nosso ouvido, do nosso carinho e do nosso cuidado. Jesus critica aqui a falsa religiosidade. A falsa religiosidade é o ato de apenas ter uma religião, praticar os rituais e aparentar até ser um cristão. É a falsidade. O sacerdote e o levita deveriam exercitar o seu amor por alguém que precisava, já que tinham conhecimento da vontade de Deus. Provavelmente, já que ninguém estava olhando, ignoraram o problema e desviaram o seu caminho, deixando aquele homem ali sofrendo. Mostraram com isso o quão distantes eles estavam de um relacionamento sério com Deus e com o próximo. Essa foi uma forte crítica de Jesus aos religiosos que o ouviam naquele momento. A inserção do samaritano nessa história mostra que o status não vale nada. Os samaritanos tinham um status, triste até, um status de odiados e indignos. O sacerdote e o levita tinham status de santos, homens de Deus. No entanto, a atitude de bondade desse samaritano mostra que é isso que realmente agrada a Deus. Um coração verdadeiro que demonstra atitudes de amor ao próximo. O bom samaritano doou-se completamente ao homem que necessitava, empregando cuidado, tempo e até mesmo dinheiro. Essa é a atitude que Jesus quer ver naqueles que se dizem cristãos, filhos de Deus, daqueles que são amados pelo Senhor. Em outras palavras, Jesus quer ver as obras decorrentes da fé e não a fé vazia de boas obras. Quanto temos de Deus em nós, meus irmãos? Fiquei a pensar o quanto temos de Deus em nosso coração. Sabe, meus irmãos, por que pergunto quanto temos de Deus? Porque o homem em si mesmo não se importa com o próximo. O homem natural é irreconciliável. O homem sem Deus é mau. Nunca vimos na nossa história tantos casos de violência contra a mulher, contra crianças, muitas mortes, muitos crimes. Que tempo difícil, meus irmãos, que tempo horrível, tenebroso, não é verdade? Sem Deus não temos nada de nós mesmos para que possa servir o próximo. Foi Jesus quem disse, não é? Sem mim nada podeis fazer. Quanto mais tivermos de Deus, mais teremos para o nosso próximo. Um triste diagnóstico para nós. Se agirmos como o sacerdote e o levita, fica evidente que podemos até ter muito de lei, muito de Bíblia, muito de teorias, de liturgias, de rituais cristãos. Entendemos também da dinâmica da igreja, seus compromissos, sua característica, os seus ensinos, mas parece que com tudo isso que já aprendemos, que já adquirimos durante a nossa vida cristã, da parte de Deus, das coisas de Deus, falta-nos mais do próprio Deus em nós. É como se na conversa Jesus dissesse ao sacerdote: "Ah, você é um sacerdote?" "Sim, sou um sacerdote. Parabéns, que coisa boa, homem de Deus, representante de Deus aqui na terra, intercessor do povo junto ao Pai, muito bom. Então vamos ao teste." Que triste, meus irmãos. Na prática ficou evidente que não tinha nada de Deus na sua vida. É como se Jesus também conversasse com um levita e perguntasse: "Você é um levita?" "Sim", diria ele. "Ah, parabéns, homem de Deus, separado para o serviço do templo, das coisas de Deus, da casa de Deus.
um homem entendido das leis, da vontade do Senhor, zeloso das coisas de Deus, dos rituais do culto, da música, dos louvores na casa do Pai. Vamos então ao teste. Que triste também. Era um levita, tinha muito conhecimento de Deus e das coisas do Senhor, zeloso das coisas da casa do Pai, do culto, do louvor, porém não tinha nada de Deus no seu coração. E nós, meus irmãos, há quanto tempo somos cristãos? Há quanto tempo estamos na igreja? Quantas coisas já aprendemos das Escrituras Sagradas? Quanto já sabemos das leis de Deus e até da graça, do perdão, do poder de Deus, do amor de Jesus, dos rituais do culto, da adoração, dos louvores? Vamos ao teste? Não funciona? Não estamos conseguindo ser como o bom samaritano? Por que será? É porque tudo que eu e você aprendemos da parte do Senhor só funciona quando o próprio Senhor já é Senhor da nossa vida. É como o Senhor da nossa vida, Ele, com o seu Espírito, meus irmãos, Ele nos impulsiona a fazer a vontade do Pai, a vontade de Deus, porque somos constrangidos por seu amor que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Por isso que Jesus falou a Nicodemos, mestre da lei, doutor da lei, conhecedor profundo das leis de Deus. Jesus diz para ele: necessário vos é nascer de novo. Nascer de novo é nascer de Deus, é nascer, meus irmãos, do Espírito, é experimentar o novo nascimento, é se converter de verdade, é ter a mente gerada pelo Espírito Santo de Deus, é ser cheio do Espírito Santo de Deus e agora viver para Deus, e é ser constrangido pelo amor de Deus, a amar a Deus e viver para Deus. É ter mais prazer nas coisas de Deus do que nas coisas da terra, da carne, dos desejos e dos interesses pessoais. É buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É ser um servo fiel, temente a Deus e que se afasta do mal. É deixar de viver para si mesmo e viver para Deus, servindo a Deus e por conseguinte ao nosso próximo. É ter consciência do quanto fomos perdoados. Um coração muito perdoado, muito ama e demonstra amor e gratidão. Meus irmãos e meus amigos, o Evangelho de Jesus é um convite para um relacionamento profundo com Deus, e um relacionamento profundo com Deus nos levará também necessariamente, inevitavelmente, a um relacionamento também de amor com o nosso próximo. Tudo em Deus nos leva ao próximo. A obra de Deus não a fazemos para Deus, fazemos para o próximo. O serviço a Deus não o fazemos para Deus, o fazemos para o próximo. O que consagramos ou entregamos para Deus não vai para a vida de Deus, mas vai para a vida do próximo. O próximo importa tanto que nós que não veremos de fato Deus se não enxergarmos o próximo, e nosso amor a Deus só é verdadeiro se nós estamos amando mesmo o nosso próximo. Por isso, meus irmãos, que a caminho do templo, a hora da oração, às 3 horas da tarde, indo para estar com Deus, na casa de Deus, mas já estavam cheios de Deus. Quem? Pedro e João. Eles iam para o templo, e na porta formosa do templo, eles enxergaram ali um homem coxo de nascença, e não poderiam entrar sem socorrer aquele homem. Eles estavam cheios de Deus, e por estarem cheios de Deus, eles enxergaram aquele homem que sabe lá quanto tempo estava na porta do templo ali, recebendo ajuda das pessoas que entravam. Meus irmãos, Pedro e João disseram para ele: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Eles tinham Deus no coração deles, na mente deles, meus irmãos. E entrando para a adoração, eles enxergaram aquele homem coxo de nascença. Estavam cheios de Deus. Quanto temos de Deus em nossas vidas, meus irmãos? Termino essa meditação rápida, não é? Com o testemunho da irmã Kênia. A irmã Kênia, meus irmãos, compartilhou no grupo, um desses grupos das parábolas durante a semana, uma experiência que ela teve, e quando ela então viu o vídeo desta parábola, ela se lembrou e compartilhou com o grupo de uma experiência pessoal que ela teve lá em Porto Velho, há algum tempo atrás,
ela fazia visitas no hospital e visitas de evangelismo e encontrou uma senhora que morava a mais de 500 quilômetros de Porto Velho e que estava com um filho internado na UTI, uma criança que nascera com hidrocefalia, e a mãe, que tinha sua casa, sua família, não tinha condição de ficar só em Porto Velho, e naquela dificuldade, a distância, a falta de recursos e tantas outras necessidades, a irmã Kênia conhece essa irmã, conhece essa mulher, que depois soube que ela era cristã também, e compartilharam das dificuldades ali, e a irmã Kênia se apresentou disposta a cuidar do menino para aquela mulher. Meus irmãos, que bênção! O coração dela se condoeu vendo a luta daquela mãe que não podia ficar com o filho porque tinha a sua família também tão distante da cidade. E a irmã Kênia passou um ano cuidando como mãe daquela criança pequena, de 2 anos, também que estava na UTI. E todos os dias, disse a irmã Kênia, ela pegava o boletim médico e ligava para a mãe para dizer qual era a situação naquele dia daquela criança chamada Daniel, aquele garoto chamado Daniel. Meus irmãos, e a irmã Kênia diz que todo final de semana ela ia para o hospital e pegava o Daniel no colo e ali dava carinho, dava amor para aquele garoto tão pequeno, aquela criança, não é? Com aquela enfermidade. Meus irmãos, que bênção! Só um coração cheio de Deus, movido pelo amor de Deus, é capaz de se doar. Aquele homem, o bom samaritano, ele se doou completamente para socorrer aquele homem caído. Jesus usou, não é, esta parábola para nos ensinar, meus irmãos, que nós precisamos muito do Senhor. Não há o que fazer para alguém, para o nosso próximo, se nosso coração não pertencer a Deus, não estiver cheio de Deus, para ser também movido por Deus. Porque Deus é o único que tem compaixão, que tem misericórdia, que tem amor, e Ele fez tudo por nós. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E quando nós entendemos e cremos em Jesus, entregamos a nossa vida a Ele, Ele passa a ser Senhor da nossa vida e Ele compartilha do seu próprio amor em nós, conosco, seu amor, sua graça, misericórdia, compaixão, de modo que aqueles que são filhos de Deus, que são amados pelo Senhor, se sentem amados pelo Senhor, foram salvos pelo Senhor, eles também têm compaixão do próximo, eles amam o próximo, eles não podem passar de largo ignorando as necessidades do próximo. Meus irmãos, que lição tremenda para mim e para você nessa noite. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus possa tocar no nosso coração, que possamos aprender esta grande lição. Às vezes temos tantas outras coisas que são importantes para nós, meus irmãos, mas para Deus está inserido no primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Meus irmãos, a gente gosta de dizer que ama a Deus, mas este amor a Deus será comprovado à medida em que também demonstramos este amor para o nosso próximo. Quem é o nosso próximo? Aquele doutor da lei, para se desculpar, perguntou para Jesus: quem é o meu próximo? Então Jesus usa essa parábola. E sabe, meus irmãos, o próximo às vezes está mais próximo de nós do que nós imaginamos. É bom olharmos à nossa volta. É bom, meus irmãos, buscarmos a Deus para que possamos enxergar quem de fato é o nosso próximo, que grita por socorro, que grita por ajuda, e muitas vezes nós não estamos enxergando. Que Deus tenha misericórdia de nós. O recado para mim e para você nesta noite é o mesmo que ele deu para aquele mestre da lei, doutor da lei. Qual foi o recado que Jesus deu para o mestre da lei? Vá e faça da mesma maneira que o bom samaritano. Deus te abençoe, que Deus continue com o seu Espírito falando ao seu coração e que você possa ser uma bênção nas mãos de Deus. Você possa ser cheio do amor de Deus, da graça de Deus, da graça de Jesus. Mas entregue a sua vida, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, entregue a sua vida para Ele, deixa Ele transformar a sua vida, deixa Ele tomar conta de você, te encher de Deus, porque Ele é Deus.
e você será uma bênção para o seu próximo. Deus te abençoe, um grande abraço, fique na paz de Jesus, sejamos como o bom samaritano para a glória de Deus.